Pessoal, tudo bem? Passando aqui antes de começar o vídeo para poder dar um recado que infelizmente a câmera não estava muito bem ali. Acho que deu algum problema, tá meio embaçado. Até tentei ajustar ela aqui, então só para poder avisar para vocês. Mas espero que curtem o vídeo, está bem legal, tá bom? É isso, um abraço. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um vídeo de opiniões aqui. Hoje tem vários temas e claro, um tema principal ali interessante para a gente poder falar sobre poder econômico das equipes. Isso vem influenciando alguns resultados? Sim ou não? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, quero saber também a opinião de vocês. Antes de começar o vídeo, é claro, eu peço que você curta, compartilhe. Cara, escreva nos comentários o que vocês acham, o que estão achando do programa. E claro, comente também a sua opinião. Obviamente não precisa ser igual a minha ali. É o interessante a gente debater sobre basquete nacional. Acho que esse é o fundamental. E hoje eu vou falar sobre, principalmente, esse poder econômico das equipes que eu tô vendo, pelo menos, que tá me chamando a atenção. E eu tô vendo refletindo isso em quadra. Além disso, também seleção brasileira, um pouco da NBB, Sul-Americana, tem bastante coisa hoje. E para começar, já falar aqui rapidamente sobre a seleção sub-15, né? Ontem até saiu uma entrevista muito legal com o Bruno Porto, onde a gente falou sobre a passagem dele como técnico da seleção brasileira sub-15 nos Jogos Sul-Americanos, vitória sobre a Argentina, título, primeiro título dele, primeira vez também comandando a seleção brasileira. Ele que é analista de desempenho, que, claro, fez todo o curso para poder ser técnico, atuando junto também com o Fabrício, que trabalha no Pinheiros, que também é analista de desempenho, assistente técnico. Então, quer dizer, um time formado ali por scouts, né, na comissão técnica. Então, cara, a entrevista foi muito legal, de verdade mesmo. A gente falou um pouquinho desse gap da base pro adulto, já que muitos atletas, cara, atuam em equipes que não tem time adulto. Por exemplo, o próprio Matheus Jamelão, destaque dessa seleção sub-15, joga no Fluminense. O próprio Fluminense não tem um time adulto, né? Para onde ele vai? Como é que a seleção brasileira monitora isso para ele continuar evoluindo, a gente conseguir ver ele atuando no time adulto? Então, confira, o papo tá super legal. Eu vou deixar aqui em cima e também nos comentários vou deixar aqui um link. Espero que vocês curtam, tá? E falando sobre a seleção sub-15, a gente teve também a seleção feminina. A feminina não conseguiu o título, mas conseguiu a vaga na Copa América, que já é fundamental, já é importante. Ficou na terceira posição, venceu a Bolívia ali por 72-45 no jogo de terceiro lugar e conseguiu essa vaga na Copa América. Essa semana eu devo estar gravando um papo também com o José Neto, aonde vamos trocar um pouco dessa ideia de como ele está observando essas garotas, jovens talentos ali, e o que fazer também. A mesma coisa para o masculino serve para o feminino. Como diminuir esse gap e continuar essa evolução para a gente poder ver essas jogadoras na seleção brasileira principal no futuro. Então, vamos ficar de olho. Aqui hoje também falar já do que hoje tem a Liga Sul-Americana. Hoje tem Bauru e Titanes, tem Unifacisa e Aguada, jogo muito interessante, mas para mim o melhor jogo do dia é claramente Boca Juniors em São Paulo, jogo para a gente poder ficar de olho. Eu e Savas, a gente já comentou na semana passada sobre esse Boca Juniors, sobre como ele é perigoso. É um time que tem Franco Balbi, tem o Chapman, tem outros atletas bem interessantes ali, parada duríssima para o São Paulo, jogando fora de casa, é importantíssimo ali sair com uma vitória, mas o jogo é duro, hein? Então, fiquem ligados ali, amanhã já começa às 1h30 da tarde, começa com Bauru e Titanes, também às 16 horas Unifacisa e Aguada, e às 21 horas, né, o jogo Premier, vamos dizer assim, Boca Juniors São Paulo. Todos vão ter transmissão do YouTube da Liga Américas. Eu também vou deixar aqui nos comentários para vocês poderem acompanhar todos esses jogos que vocês não podem perder. Mas hoje eu quero falar do tema principal. Recentemente, mais precisamente, vou até dar uma olhada aqui, no dia 25, poucos dias, né, semana passada,
eu destaquei 2 jogos. O primeiro, o jogo do Bauru, 92-48. E um outro jogo foi do Minas, contra o São José, 104-53. E o meu ponto no tweet foi, tipo, o que o pessoal pensava sobre os resultados, né? Tudo normal, resultado anormal, como é que o pessoal ia lidar com isso? É claro, o tweet, eu acho que o comentário não foi pelo caminho de um time ser bom, um time ser ruim. O que me chama atenção até para poder fazer esse tweet, o que eu tô vendo pelo menos nesse NBB especificamente, nos outros também eu já observava, mas nesse eu tô vendo mais obviamente, a gente está vendo que algumas equipes se destacam pelo poder financeiro, pelo valor de investimento, por conseguir fechar bons patrocínios. E o modelo econômico, para mim, está cada vez mais preocupante de uma certa forma. O modelo econômico da competição. Por exemplo, eu vou dar uma visão muito macro aqui. Provavelmente vou fazer alguns paralelos que vocês vão pensar aqui de primeira. Talvez não tenha muita vez uma ligação direta, mas, por exemplo, se a gente vai para o futebol, se a gente for para uma Premier League, né, porque é uma competição, é um campeonato que todo mundo enche os olhos e tal, o modelo econômico daquela competição, ele faz com que mesmo o time pior colocado, o time mais fraco, receba uma quantidade generosa de dinheiro para poder fazer bons investimentos para o próximo ano. Essa é a tendência. A tendência é que o time mais pobre, vamos dizer assim, receba um pouco mais do que o time mais rico. Essa é a ideia. Para você, o quê? Qual é a ideia principal do campeonato? Deixar o campeonato cada vez mais nivelado, para que a gente tenha cada vez mais surpresas. É claro, tudo depende também das gestões dos clubes, dos patrocínios que cada clube arruma, mas de uma certa forma o campeonato ele pensa em como deixar o produto atrativo para ser vendido para fora. Esse é o ponto. Voltando para cá, antes de voltar, é o que seria na NBA quando a gente vê o draft, né? O pior time, ele normalmente pega as melhores posições do draft para pegar os melhores talentos, para que esse time fique cada vez mais competitivo na próxima temporada. Claro que aqui em relação ao draft, a gente não está falando diretamente da parte financeira. Mas o que me chama a atenção no NBB especificamente, nessa temporada, nas outras a gente já via, e aí assim, mas como assim a gente já via? A gente tem um gap aí de alguns anos que a gente já sabe as principais equipes da competição. A gente já sabe que o Flamengo provavelmente vai chegar longe. Franca, São Paulo e Minas. São os 4 times com maior poder financeiro. Isso está claro para todo mundo. Eu não preciso mostrar um balancete para vocês aqui. Eu não preciso mostrar o gasto mensal, o investimento anual, para vocês saberem que esses são times fortes. Pra gente saber que, cara, são os times que vão chegar numa final do NBB, por exemplo. Pra gente ter uma ideia, eu peguei só as últimas finais, tá? Pra gente ter uma noção aqui. 2021-22, Franca e Flamengo. 2021, Flamengo e São Paulo. 2019 não terminou por causa da pandemia, a gente lembra muito bem, infelizmente. 2018-19, Franca e Flamengo. Só foi quebrado isso, ou antes dessa sequência de uma hegemonia desses grandes clubes aparecerem sempre lá na frente, em 2017, na temporada 17-18, a gente teve Paulistano e Mogi. Mas, de uma certa forma, a gente está vendo desde 2017/18 uma sequência hegemônica dessas grandes equipes. E assim, poxa, Felipe, mas então a culpa é do Flamengo, a culpa é do Franca, a culpa é do São Paulo, do Minas? Não, eles não têm culpa nenhuma. Eles estão fazendo o trabalho deles e têm que fazer o trabalho deles. E assim, é claro que tudo aqui, nesse balanço, também vem a qualidade técnica, vem a qualidade dos treinadores que estão nessas equipes, da gestão das equipes, mas o que eu vejo de uma forma geral é que o poder financeiro, esse modelo econômico
da competição não está muito bem distribuído e não está sendo pensado nisso. Então a gente está vendo cada vez mais as equipes, e quando falo grandes aqui, muito mais na parte financeira, tá? Porque o Mogi é enorme. E o Mogi hoje, infelizmente, não joga o NBB por problemas financeiros. Por não teve, obviamente, uma culpa da sua antiga gestão, mas também não teve nenhum modelo econômico que pensasse em como fazer equipes como Mogi tradicionais ou equipes que participam do campeonato sobreviverem. O que podemos fazer para elas continuarem vivas? E esse é o ponto, assim, a gente não está vendo esse modelo econômico ser pensado. Pelo menos essa é a minha opinião. Isso eu não estou vendo. E assim, eu não preciso trazer aqui um balancete para vocês, eu não preciso trazer gastos patrimoniais para vocês terem uma ideia de quanto gasta cada um. A gente vê, obviamente, em níveis de contratações, também das boas gestões, do que está sendo feito, a gente está vendo essa disparidade. E nesses 2 jogos que eu peguei, por exemplo, o grande lance é, claro que o Minas tem um poder financeiro maior que São José. A questão toda é que o Minas tem um poder financeiro tão grande, que o time reserva do Minas, cara, se demole, equivale ao time de São José financeiramente. Por quê? Porque se tem um maior patrocínio, maior movimentação para contratações, isso obviamente ajuda. E é claro, porque o Minas, cara, ele precisa investir, ele quer título, ele quer conquistar todos os títulos possíveis da temporada, e ele precisa investir, seja no time titular, seja no time reserva. A mesma coisa do Flamengo, a mesma coisa Franca, a mesma coisa São Paulo. E não é culpa deles. Só que eu acho que a gente tem que começar a olhar com calma. E assim, eu vi também até algumas pessoas falando assim, putz, mas o NBB só tem 15 anos, cara, é muito novo. E de fato é muito novo. E ok. E eu não tô trazendo uma opinião que, tipo, que seja taxativo, tipo assim, é agora, precisa pra ontem, a culpa é do NBB, aquilo. Não, o que eu tô trazendo aqui é justamente levantando essa conversa, porque eu acho que é uma coisa que tá passando um pouco desapercebida. Então assim, a gente precisa entender o seguinte, o que está sendo feito para que o produto, porque no final é isso, um campeonato é um produto em que a Liga Nacional pode vender para as emissoras, para que venda cada vez mais caro, para que arrecade cada vez mais, para que cresça cada vez mais, para que os clubes arrecadem cada vez mais, que a gente não tenha essa alteração ano a ano de clube saindo, de clube entrando, e clube saindo por falta de dinheiro. Não é uma coisa de a União Corinthians entrou agora porque foi muito bem no... Não é isso. O Mogi saiu porque não tinha dinheiro. O Mogi saiu porque preferiu dar um passo para trás e falar assim, calma aí, vou acertar minha casa aqui antes de jogar um NBB e me endividar cada vez mais. Esse é o ponto. Então assim, aqui é muito mais para levantar essa conversa pra gente debater e entender assim, cara, será que o modelo que tá atual é o correto? Talvez seja. Será que existe um caminho ou não existe um caminho para solucionar esse problema? Eu não sei. De fato, eu não sei. O que eu percebo, e aí é literalmente uma opinião minha, em base do que eu vejo nos bastidores, é que eu não sei se isso está sendo pensado. Aí isso é preocupante. Se você está tratando com normalidade essa disparidade das equipes, putz, aí eu me preocupo, de uma forma geral. Mas eu estou imaginando que isso não aconteça. Só que precisa, sim, ser mostrado uma certa urgência. E quando eu falo urgência, é assim, pessoal, vamos entender como é que a gente pode ajudar esses clubes. Não é dar dinheiro para os clubes, não. Até porque eu acho que a Liga Nacional ela não tem que ser babá de ninguém. Não tem que ser babá de dirigente. Até porque dirigente, cara, não merece babá para nada. Então assim, mas a questão é, como podemos ajudar? O que a Liga está fazendo hoje para ajudar os clubes? Esse é o ponto. Porque o que a gente vê é os clubes cometendo os mesmos erros. Os mesmos. Principalmente os clubes pequenos. Porque os clubes que têm uma condição financeira maior, eles já aprenderam. E não só aprenderam, eles foram obrigados a aprender.
Porque, por exemplo, no momento que o Flamengo consegue grandes patrocinadores, o Mambev, tá? Para sua gestão, ela é obrigada a se profissionalizar, porque a Ambev quer saber o que está sendo feito. Então, se não tiver alguém lá dentro do Flamengo que saiba entender minimamente de marketing, saiba entender minimamente de clipping, saiba entender minimamente de organização financeira, ferrou. Ela precisa, então ela é obrigada a chegar a esse ponto. Só que equipes pequenas não estão nesse passo. E a questão é o que fazer para melhorar? Porque, sim, o NBB tem 15 anos, é muito novo. É muito, muito, muito novo. Mas aproveitar quando você é jovem, aproveitar quando você é novo, para você errar onde você pode errar. Para você não chegar lá na frente e ter muitas dificuldades. Esse é o ponto. Hoje, no basquete, a gente viu um crescimento absurdo no basquete, de procura de basquete. Para quem trabalha com marketing, vai ver, principalmente se pesquisar em aplicativos como SEMrush, pesquisar no Google Trends, você vai ver que aumentou, isso é um fato. Mas a questão e esse aumento está muito ligado com a NBA, muito menos com o NBB. Até que ponto vai dar para poder ir de carona? O que estamos fazendo para a gente criar um produto em que o torcedor médio, que é um torcedor que não é aficionado como a gente, né? Que você que está vendo esse vídeo, está perdendo tempo para poder me ver falar. O que é torcedor médio, ele tem essa distinção de, putz, hoje tem jogo da NBB, amanhã tem jogo da NBA. Putz, eu sei quem tá liderando a NBB. Eu sei quem é o cestinha do Flamengo. Eu sei a escalação do Franca. O torcedor médio precisa saber disso. E essa é a questão. É uma coisa que, cara, quem me acompanha há bastante tempo, principalmente no esporte do basquete, sabe que eu venho falando há anos e anos. Pensar no produto. Tá sendo pensado? Show. Se tá sendo pensado, tá maravilhoso. Agora, o que eu vejo que principalmente, que foi até o tema principal desse vídeo, que é o modelo econômico, eu não vejo isso sendo debatido. Internamente, nos bastidores, com todas as pessoas que eu converso, seja de clube, seja atletas, seja dirigente e tal, ninguém sabe me dizer qual é a ideia de resolver. Todo mundo está resolvendo seu próprio pepino no final do dia. Mas ninguém sabe dizer se amanhã vai ter time. Se daqui a 5 anos vai ter time. Porque é isso. Eu pergunto pros caras, falo assim, pô, beleza. Com a gestão que vocês estão fazendo, vocês me garantem, cara, que a gente vai ter o Joãozinho Esporte Clube daqui a 3 anos? Não dá para garantir. Tirando os clubes grandes, de uma forma geral, você pega os clubes com baixo orçamento, não dá para garantir. Não dá para garantir nada. Então, esse é o ponto. É um debate longo, não é um debate rápido nem fácil. Literalmente aqui eu não estou trazendo solução de nada. Como eu disse, aqui é muito mais um debate mesmo. Eu acho que era um ponto, uma opinião que eu precisava externalizar e trazer para vocês. E também eu quero ouvir vocês. Porque talvez a minha visão seja totalmente diferente ou equivocada do que vocês estão vendo. Então, já aqui aproveito para encerrar esse vídeo, pedir para você deixar aqui nos comentários o que você acha sobre esse tema. Você acha que tem alguma solução? Você concorda? Você discorda? Para qual caminho a gente pode ir ou não? E claro, quiser deixar também a sua ideia, seu assunto, puxar um novo tema aqui, por favor, fique à vontade, a casa é sua. Escreva aqui nos comentários, eu demoro para ler, mas eu leio, eu juro. E é isso, pessoal. Eu volto ainda a semana, se tudo der certo, para a gente poder falar mais sobre basquete nacional. E espero que você tenha curtido a entrevista de ontem. Não perca, ficou muito legal. É isso, pessoal. Até a próxima.